Peraí. Boa noite a todas e todos. Com muita alegria que dou as boas-vindas aqui à programação de filmes lindíssima que se chama Famílias e Suas Memórias, que acabou de ser exibida agora. E tenho a honra de convidar os realizadores que integram essa programação. Começo fazendo as honras chamando Glenda Nicásio, com seu belíssimo filme Eu Não Ando Só. Convido também Thor de Moraes, com seu lindo filme Elos da Matriarca. E convido também Lucas Menezes, com seu lindíssimo Zélia. E aí, fazendo essa ordenação, essa gira que eu comecei, queria pedir para a Glenda se apresentar e falar um pouquinho de si, do seu trabalho, por mais que a gente conheça cada um dos realizadores aqui, acho sempre importante que cada um se apresente. Por favor, Glenda, a palavra é com você. Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui novamente no encontro, né? Mesmo aqui distanciado, né? Eu acho que a conversa vai render, acho que a conversa vai ser bem boa. Bom, Eu Não Ando Só é um documentário que a gente gravou em 2019, finalizou no final do ano, no começo desse ano. Então, a primeira exibição dele está sendo aqui, e é um lugar muito especial também para uma primeira exibição de um filme que, enfim, né, fala da Boa Morte, da Irmandade da Boa Morte aqui de Cachoeira, e que também fala um pouco da história da minha avó também. Então, com muita alegria que eu estou participando desse debate, dessa conversa, e é isso. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui nesse espaço que é tão acolhedor e que eu gosto tanto de participar. Maravilha. Agora eu chamo o Thor para poder se apresentar e falar também brevemente do seu filme, que a gente vai conversar e desdobrar hoje. A palavra é com você, Thor. Seu som tá... Agora tá ok? Agora sim. Vamos lá. Meu nome é Thor de Moraes Neukrans. Eu sou filho de um imigrante branco-alemão e uma brasileira preta, avó da personagem principal do filme. Então, esses contrastes sempre marcaram a minha vida, sempre foi uma inquietude da infância e da juventude. E aí, com o estudo, eu fui começando a compreender melhor tudo isso. E aí, eu demorei muito tempo para me encontrar também na área profissional, estudei um monte de coisa na vida, até que cheguei no cinema e fui me encontrando. E esse aqui é a primeira vez que eu estou exibindo o meu trabalho em um grande festival brasileiro. Eu nunca consegui, sempre inscrevi, nunca fui aceito em nenhum festival, nem da minha cidade praticamente. Então, para mim é uma grande honra também poder mostrar esse trabalho, que é sobre minha avó. É um filme de arquivo, mas que a parte contemporânea de 2020 eu filmei com esse celular daqui, não porque eu goste de filmar com coisa simples, mas porque é tudo que eu tenho. Eu não tenho equipamento de som, não tenho equipamento de filmagem muito caro, muito bom. Então eu estou muito contente de levar esse filme tão longe, ter apresentado ele também em Paris, em outros lugares, e agora está podendo apresentar no meu próprio país, na cidade e para o mundo também pela internet. Então estou muito contente de estar aqui nessa troca com vocês agora. Maravilha. Queria convidar o Lucas para falar do seu... se apresentar e falar um pouquinho brevemente do seu lindo filme Zélia. Eu sou o Lucas Menezes, sou de Aracaju, Sergipe, dirigi o filme Zélia, que foi um filme que ele acabou surgindo, no caso, porque foi um filme que foi se construindo enquanto eu estava filmando o processo de mudança do apartamento de minha avó, e nesse período, minha avó veio a falecer e eu acabei dando um outro sentido para essas imagens, e que daí acabou surgindo o filme. Eu sempre acredito muito, nesses... Por mais que o cinema seja super coletivo, assim, eu sempre acredito muito nesses processos que, de início, são individuais, mas que depois eles se expandem e se tornam algo compartilhável. Porque eu sempre acho que a gente tem coisas para contar que não tá num lugar de um outro que é radical e tal,
mas que tem coisas muito próximas da gente mesmo, que são muito interessantes. Então, acho que é um filme que está muito dentro de um cinema que eu acredito. Ele foi, o Zélia foi meu TCC do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Sergipe, isso no início de 2020, e ele meio que foi, digamos assim, que foi lançado publicamente só em 2021, porque acho que, sei lá, minha avó faleceu em 2019, então, tipo, 2020 foi um ano meio complicado para lidar com o próprio filme, então acho que eu acabei precisando de um certo distanciamento e tal. Mas, enfim, acho que é isso, e eu estou muito feliz de estar participando do encontro. Queria aproveitar e apresentar brevemente também um outro filme que está na programação, que é um filme que eu também tenho muita estima, muito carinho, que é o filme de uma grande amiga, de uma grande realizadora chamada Safira Moreira, que não pôde estar conosco hoje porque ela acabou de dar à luz a um lindo rebento. E o filme de Safira é um filme lindo que também tem uma costura e uma ligação muito forte com esse tema tão bonito que nomeia essa programação, que é Famílias e Suas Memórias. O filme que vocês acabaram de assistir de Safira se chama Nascente, e é um filme também que tem uma relação muito íntima com a família, tem uma relação muito íntima com o matriarcado, com as mulheres, com esses saberes e com essa construção de saberes e de afetos que são direcionados e são transmitidos para outras gerações. Então, a gente também está muito feliz de estar aqui com o filme da Safira nessa programação, e com toda certeza esse filme vai vir à tona em algum momento da nossa conversa, só para ambientá-los. Bom, eu vou começar pela Glenda. Eu tenho muitas perguntas para fazer para cada um de vocês, mas para a Glenda eu tenho várias. A primeira delas eu fiquei muito encantada, Glenda, com a maneira que a sua protagonista, que é a sua avó, e aqui a gente está numa programação de filmes que são endereçados, são oferendados para essas grandes matriarcas, para essas grandes mulheres, para essas avós. Você endereça essa oferenda fílmica para sua avó, o Lucas endereça uma oferenda fílmica para a avó dele, Dona Zélia, e Thor também endereça uma oferenda fílmica para a avó dele, a Dona Luzinete. E eu queria entender com você, Glenda, em que momento você, que é uma realizadora, que já tem um percurso no cinema, que já fez vários outros filmes, como e quando você entendeu que você precisava fazer um filme endereçado em homenagem à sua avó? Quando que esse filme chegou para você como um projeto, como um processo? E por quê? É muito doido, assim, porque é bem tortuoso, no sentido de... Acho que o lugar da minha avó é um lugar que é muito... é muito único, né, na minha vida, assim. Eu fui criada pelos meus pais, mas eu sempre morei, né, no mesmo quintal que a minha avó, né? Minha avó mora nos fundos da minha casa, então, assim, tinha uma relação que é muito próxima, né, até hoje, antes de eu vir para cá, para Bahia, né. A minha avó é mineira, minha família toda é mineira, e de alguma forma, eu lembro que quando eu cheguei, Cachoeira, que é o lugar que eu escolhi para viver, né, e que tenho vivido, que é no Recôncavo da Bahia, Cachoeira me faz lembrar muito da minha avó. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu achava que as mulheres aqui me faziam lembrar minha avó. E a minha avó tinha esse lugar, que é a Dona Milza, né, minha avó, eu falei sempre minha avó, Dona Milza. Ela tem enfim, essa coisa que é muito comum das nossas famílias pretas, né, que é de não ter essa memória registrada, né, não ter esse acesso de, mas como, mas quem que era o bisavô, e saiu da onde, veio como, e a história da minha avó era essa história de ter nascido em Salvador, e ter saído da Bahia muito cedo. Então, assim, só que é uma coisa que ela não lembra, e não tem nada que leve para esse lugar, assim, sabe? Então, é uma coisa de, tipo, eu sei que minha família é da Bahia, e eu venho morar na Bahia, né, depois de muito tempo, acabo vivendo aqui, então, de alguma forma, sempre tinha esse elo, assim, daqui me fazia lembrar muito dela, assim, me sinto muito mais próxima dela, estando aqui também. E, paralelo a isso,
Então, em algum momento, ficamos nessa, assim, dentro da Rosa, né? Nas conversas com a Ari também, das coisas tipo, nossa, preciso fazer um filme, quero fazer um filme da minha avó. E às vezes ia para, né, quando estava com ela, fazia algumas pesquisas, assim, né, de conversas, de gravação de alguma coisa, de uma forma mais informal mesmo, mas muito solto, assim, tipo, em algum momento vai chegar. E aí aconteceu que em 2018, não lembro direito, mas abriu um edital que era do IRDEB, né, com parceria da Ancine e tal, que era de conteúdo para a TVE da Bahia, aqui, né, de Salvador e tal. E aí era uma das coisas eram falando sobre entidades culturais e tal. E eu lembrei da Boa Morte. E aí, a princípio, o filme era para ser. O filme é da Boa Morte, assim, é para falar sobre a Irmandade da Boa Morte. Mas é para falar sobre a Irmandade da Boa Morte de um lugar de dentro, né? Porque a Irmandade da Boa Morte é muito. O festejo da Nossa Senhora da Boa Morte acontece em agosto. E é uma semana, né? De festejos, tal, de oferendas, de reza, de encontros, e é sempre muito documentado, assim, no sentido de sempre muito gringo, sabe, com teleobjetivas muito grandes, mostrando, apontando. Isso me incomoda muito, assim, né, que é tipo, nossa, você quer querer entender o que é a Boa Morte? E aí acho que esse filme um pouco foi nesse lugar, de tentar, tipo, falar da Boa Morte, mas por dentro, assim, né, de um lugar que não fosse explicando o que é a Boa Morte. Aí eu acho muito legal que assistindo o filme hoje, eu acho que não dá para você entender direito, assim, exatamente como funciona, assim, né, não é um filme que você vai assistir para, tipo, entenda os detalhes, saiba como, para você ter acesso à informação, né. Eu acho que é um filme que te leva para a rua, e nesse lugar surge a minha avó como, assim, eu também me sentia muito descreditada de, tipo, trabalho de, sei lá, como que eu vou conversar com essas mulheres, né, que fazem parte da Irmandade, assim, tipo, não sei, uma vontade, uma necessidade, uma fragilidade, acho que tinha uma fragilidade, assim, não me interessava perguntar coisas óbvias, assim, sabe, perguntar coisas, como funciona, não quero saber como funciona, assim, isso não é da minha conta, isso não é da conta de ninguém, na real. E aí, nisso, ele foi uma provocação até do Ari, assim, falou, e a sua avó? E aquele projeto da sua avó? Eu falei, é verdade, né? E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar junto nessa perspectiva de, tipo, é verdade, é verdade. E aí, a gente trouxe a minha avó, e é muito legal, porque isso, o filme acaba sendo conversas entre elas, né? E a minha avó é muito devota, assim, minha avó tem uma relação muito devota com os santos, com os orixás, assim, que dialoga muito com esse universo das irmãs, da Irmandade da Boa Morte. Então, acho que acabou sendo um filme de casa mesmo, assim, sabe? Sem ter a pretensão de explicar nada. E eu gosto um pouco disso. Foi bonito você falar isso, Glenda, porque eu já tive a honra de visitar a cachoeira e tive na Festa da Boa Morte. E eu, particularmente, enquanto espectadora do seu filme, eu não senti nenhum pouco de... Não me fez falta não ter a festa ali ancorada de uma maneira muito formal, de você entrevistar essas grandes senhoras. Não, na verdade, a festa está em todo momento acontecendo. Ela está no encontro da sua avó com essas grandes mulheres explicando para sua avó os desafios que elas enfrentam. É muito bonito como esse assunto, como o tema da Boa Morte vem de uma maneira não óbvia. Você não está fazendo um documentário cabeça falante. Essas conversas, elas vêm por intermédio da própria interação da sua avó, do próprio corpo, do próprio afeto, a própria devoção e religiosidade da sua avó com essas mulheres. Então, tem um diálogo que é super bonito da sua avó com uma grande senhora da festa, e que ela explica as implicações, e que ela diz, o governo de uns anos para cá, ele dá algum tipo de suporte, mas não é o suficiente. E elas falam da presença dos estrangeiros também, ou seja, muitas discussões que era talvez o seu interesse de que isso tivesse, está incorporado, mas de uma maneira muito orgânica, né? E eu acho muito bonito como isso se desenvolve e se costura. Enfim, eu vou quero desdobrar isso mais e melhor com você, mas eu vou fazer essa gira girar. E aí eu vou para o Thor agora. Thor, queria muito que você me falasse como que surgiu,
como que você se deparou com esses materiais de arquivo. Eu, particularmente, me sinto muito magnetizada e sensibilizada com filmes de arquivo, porque é uma das minhas áreas de interesse e investigação no cinema, e por ser uma realizadora negra, uma pesquisadora negra, eu sei o quanto é desafiador a gente ter acesso e ter produzido memórias das nossas famílias negras, o quanto essas memórias são escassas. E assim que eu assisti o seu filme pela primeira vez, eu fiquei encantadíssima, porque eu fiquei, caramba, como que a família do Thor conseguiu reunir todos esses materiais? Como é que foi? Como é que o Thor encontrou? Como é que eram as condições desses materiais quando foram encontrados pelo Thor? Enfim, queria muito que você falasse como que esses materiais chegaram até você. Eu sei que a sua primeira formação, me corrija se eu estiver errada, mas me parece que você começou inicialmente com engenharia, depois você migrou para o cinema. Queria entender se esses materiais chegaram para você quando você estava mais jovem, e só quando você migrou para o cinema que você entendeu que esse material precisava nascer como um filme. Enfim, desdobra um pouco para a gente. Então, eu realmente tinha essa dificuldade com muita gente, né, de encontrar o próprio caminho. Eu estudei turismo, estudei direito, estudei uma série de coisas, e até que finalmente eu fiz, caramba, eu gostava muito de documentário, do Eduardo Coutinho especialmente, mas alguns outros filmes, e, por exemplo, O Prisioneiro da Grade de Ferro também é outro filme que eu amo. Então esses filmes, esses realizadores, essas realizadoras me inspiraram para seguir por esse caminho. Eu fiz parte de um cineclube chamado TH Cine, do Coletivo Antiproibicionista de Pernambuco. É um cineclube itinerante que discute a política de drogas no Recife. Então a gente exibe filmes como Cortina de Fumaça, o próprio Prisioneiro do Grade de Ferro. Então com isso a gente debate a política de drogas e mostra como é uma tática de matar a gente preta, principalmente, né? Mas enfim, então quando eu entrei para o cinema, esse material foi produzido como civil em 95 e em outros anos subsequentes, e por um desejo da minha própria avó. Mesmo ela sendo uma mulher muito humilde, ela teve 12 filhos, e o meu avô morreu logo após o 11º nascer, então ela teve que cuidar de tanta gente, educar com uma dificuldade enorme, então ela teve que trabalhar em bar, diarista, teve que fazer tudo o que fosse para poder alimentar e educar essa rapaziada, essa turma toda. Então, mesmo com toda dificuldade, não sendo uma mulher de muito dinheiro nem nada, ela conseguiu pagar um dinheirinho para alguém fazer umas filmagens e guardou isso muito bem, e sempre foi um hábito dela revisar essas memórias, estar sempre de olho, não só nas fotografias, mas nos vídeos. Ela constantemente me pedia, Tó, coloca a fita aí, coloca o DVD, e aí, quando eu já estava no meio do processo do curso de cinema, eu passei tudo isso para o digital. E aí, quando eu estava na disciplina com a professora Nina Velasquez, que também é uma professora carioca, ela fez, olha, o seu trabalho final tem que ser um negócio que você tem um grande interesse, não pode ser só o trabalho final, tem que ser um negócio que te motive muito mais do que isso. E aí eu tive certeza que era com isso aí que eu ia fazer. E aí é isso, né? Essa minha avó guarda esse material muito bem, ela guarda no quarto dela, no guarda-roupa dela. Então aí você já vê que ela entende muito bem a importância disso. Eu fiz, poxa, se ela guardou isso há tanto tempo, se ela se esforçou tanto para pagar isso para tudo, eu fazer um filme disso é dar um passo em sequência disso, né? Então é isso que eu fiz. E aí eu busquei uma certa simplicidade também eu acho muito interessante cineastas que misturam temporalidade, etc e tal, mas como são 12 filhos, são muitos personagens, amigos, etc., eu achava que podia confundir um pouco a cabeça do espectador, então eu segui uma montagem cronológica, e assim foi caminhando o filme. E quando eu mostrei para a turma na faculdade, a galera gostou muito, aplaudiu. A professora Angela Priston, que também é uma mulher extraordinária que me fez chegar mais longe, se emocionou e deu muitas palavras de incentivo. Então eu segui em frente com esse filme, e agora eu estou aqui com ele mostrando para vocês, extremamente feliz. Eu estou aqui contente de poder compartilhar nesse espaço tão importante que é o Encontro do Cinema Negro Osmo Bubu. Então, como eu falei, eu pude também exibir esse filme em outros lugares. Eu exibi ele há pouco tempo em Paris, em Rennes também, na França, e que para mim é muito interessante também ter um feedback de um público completamente diferente, que não tem o histórico que a gente tem, que não conhece, às vezes, a vida do Brasil. Então, estou extremamente feliz. Por aí, eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas,
Mas eu só quero refrisar que, para mim, é uma sequência no que minha avó já fez, entendeu? Se ela registrou isso, ela tinha essa memória, eu acho que é natural e importante a gente seguir isso em frente. Como um documentarista que eu me vejo hoje, é o caminho que eu tinha que seguir. Eu vejo que eu trilhei o caminho que deveria ser trilhado, por enquanto. O que eu acho muito lindo no seu filme, Thor, e que me tocou muito profundamente, e eu estava falando antes da gente começar assim, os bastidores, e eu acho importante dizer novamente, é do quanto o seu filme ele me soa familiar. Em muitos momentos eu olhava para sua avó e a sensação que eu tinha é que eu estava olhando para minha avó, para a Dona Del, no trejeito, na maneira de como ela se relaciona com os netos, da maneira como a dinâmica familiar, como o quintal se configura. Eu vim de uma família preta, de periferia, e que os encontros eles sempre se davam ao redor da mesa. E se davam dentro dessa dinâmica da celebração, né? A celebração era sempre com comida ali, sempre no encontro, na confraternização, né? Na comunhão. Então, em muitos momentos eu olhava para sua avó e via minha família espelhada na tua família. E eu achei isso lindo, como que você, por intermédio da tua montagem, do uso do material de arquivo, como que você fez com que a gente se aproximasse cada vez mais da sua avó. Tem momentos emblemáticos, assim, que eu acho incrível. É o momento que um dos netos canta a música em homenagem a ela, eu me emocionei muito. Acho lindo os efeitos, né? A gente vê como que o tempo, a ação do tempo está impressa não só na textura da imagem, mas nos efeitos. Eu fiquei encantada. Gente, que lindo isso, porque para alguns pode ser lido, não é tão cinematográfico assim, mas para mim é cinematográfico demais, e é a ação do tempo, que é aqueles efeitos quando dá um zoom e aí tem uma sobreposição de tela, um efeitinho para dar ênfase em algo. Gente, que lindo, né? Uma estética ali dos anos 90, do VHS. Exatamente. E é lindo, é lindo. Eu vou pegar um gancho de algo que você deixou aqui para gente, e que eu acho que costura muito com o filme do Lucas, que você usou uma expressão muito bonita para você me responder como que você acessou esses materiais, em que condições que esses materiais estavam. Você usou a expressão, estava guardado com muito cuidado pela minha avó, e de vez em quando a minha avó dizia, eu quero revisitar, bote aí a fita para mim, Thor, para eu ver. E uma outra figura que é muito cuidadosa, e aí me desculpa, Lucas, eu vou explicar o porquê que eu conjugo as pessoas no presente. Eu tenho muita dificuldade de conjugar as pessoas que eu me afeiçoo no passado. Então, para mim, por mais que Dona Zélia tenha feito a passagem, eu vou conjugá-la no tempo presente, porque eu acho que o filme, a oferenda que você direciona a ela, Lucas, é mais uma forma de materializá-la aqui conosco. Então, eu acho muito bonito no filme de Lucas essa dimensão do guardado e do cuidado também, porque o filme já começa com o Lucas envolvendo e organizando todos esses guardados de Dona Zélia, ou seja, toda uma vida de Dona Zélia. E a gente vê ali desde imagens de arquivo, cartas. Tem um momento que quando eu vi o seu filme, assim, filme de todos vocês, eu voltei mais de uma vez. E tem um fragmento que me toca muito, que é uma carta, tem uma carta, tem uma flor que Dona Zélia guarda há mais de 30 anos, que foi o último buquê que ela recebeu, se eu não me engano, de um filho que fez a passagem também. Então tem uma dimensão do cuidado muito, muito presente em Dona Zélia, que eu acho que não é só em Dona Zélia, mas é também em Dona Nilza, é também em Dona Luzinete, o quanto as nossas avós, e eu sou uma neta, eu fui criada pela minha avó, o quanto as nossas avós têm esse cuidado com a nossa memória, com as coisas que são caras a elas. E eu queria muito, Lucas, que você falasse como que foi para você, enquanto artista, enquanto neto, se relacionar com os guardados da sua avó e entender que esses guardados eles precisavam ser incorporados no filme. E o quanto isso revolveu sentimentos, e o quanto isso foi difícil para você, porque eu imagino que esse fragmento, eu não quero dar detalhes, eu quero que você explique, tem uma carta
que você encontre, que você generosamente compartilha com a gente. Eu voltei várias vezes porque eu queria ver a letra do seu avô, eu queria ver o ano, eu queria ver os detalhes, a textura da imagem. E eu queria entender com você como é que foi se relacionar com essas memórias materiais da sua avó que foram guardadas e condicionadas há tantos anos, né, com tanto cuidado e zelo. Sim, então, primeiro, tipo, que eu queria dizer que eu... Falando de uma outra coisa para chegar na pergunta, que eu acho muito massa o fato, tipo, de você falar do filme, dos nossos filmes como oferendas fílmicas, porque eu acho que... Não sei, eu sempre tento sair um pouco dessa chave que acho que num primeiro momento a gente acaba indo muito para um lugar do biográfico e tal, mas que às vezes eu acho que algo que está muito mais ligado a uma certa reverência mesmo, sabe? No sentido de que o filme, para mim, ele é muito mais algo que persiste, que reverbera, que, tipo, que tem a ver com quem foi, quem é minha avó no presente também, e as coisas que tinham na casa dela e tal, do que necessariamente em que ano ela nasceu, ou informações desse tipo, sabe? Porque essas coisas estão em mim, sabe? Então, tipo, essas coisas, sei lá, estão em quem ainda tá vivo, que ainda compõe a família e que ainda vai, sei lá, futuramente ter filhos e tal, etc. E aí eu gostei muito disso, desse entendimento como oferenda. Sobre a questão dos guardados, foi o ponto de partida do filme, porque, tipo, quando minha mãe me falou que o apartamento de minha avó ia ser colocado para alugar, me veio muito uma coisa de, caramba, tipo assim, tem coisas que estão lá, tipo, há muitos anos, tipo, tem, sei lá, objetos que tem, tipo, sei lá, 70 anos, coisas desse tipo. E aí eu fiquei, velho, e pra onde que essas coisas vão, sabe? E eu fiquei muito pensando, porque o primeiro lugar que eu morei foi a casa de meus avós. Então, tipo, eu tinha pra mim tem uma coisa de memória familiar que tem um pouco a ver com objetos. Tipo assim, tem um relógio que é muito antigo, que estava na casa dos meus avós. Tipo, saber que esse relógio existe tem um pouco a ver com fazer parte dessa família. Ou um telefone velho que inclusive, eu guardo hoje, tipo, que, tipo, que sempre estava na casa da minha avó, sabe? Então, tipo, para mim teve muito essa coisa de, tipo, eu quero entrar em contato com essas coisas que estão guardadas, e essas coisas que estão guardadas vão sendo objetos que evocavam memórias, né? Que às vezes eu não sabia do que se tratava, mas aí eu perguntava para minha mãe que estava ali comigo. E aí eu fiquei muito pensando assim, e como essas memórias não tiverem mais como ser evocadas, sabe? E aí daí que veio essa urgência, assim, de, tipo, de filmar esse desmonte. Porque, assim, eu realmente não fazia ideia do que ia sair dali, sabe? Mas foi muito uma coisa do, tipo, eu preciso filmar e alguma coisa vai sair, sabe? E se não sair, tipo, é um registro que fica para a família, porque eu acho que tem duas formas, assim, de entender o filme, que é como essa, sei lá, essa coisa que é compartilhável, que vocês podem ver e sentir, se identificar, mas ao mesmo tempo ter um certo lugar de um álbum de família, num sentido bem pessoal mesmo, assim, porque para minha mãe, às vezes o filme é a forma de acessar minha avó em movimento, sabe? Então eu lembro que teve uma vez que eu tava assistindo com minha mãe, e aí tem uma hora que a boneca começa a falar, e aí minha avó pergunta, você tá ouvindo? E aí minha mãe respondeu, minha mãe, eu tô te ouvindo. Tipo assim, então tem muito essa dimensão, assim, de acessar. E em relação à carta que meu avô mandou, foi uma coisa muito doida, assim, porque tipo, ele teve uma filha fora do casamento, que inclusive essa filha também já faleceu, tem não sei exatamente quantos anos, mas acho que uns 5 anos por aí. E foi não sei, pelo menos assim, eu sinto que minha mãe e minha tia, principalmente, sentiram isso de uma forma muito pesada, assim, de tipo,
seu avô não foi a pessoa que ele dizia ser, esse tipo de coisa. Eu que era criança na época, para mim foi incrível, porque eu descobri que eu tinha uma nova tia, então, e uma nova prima e tal. Então, assim, tipo, foi um acontecimento que, de certa forma, tipo, mexeu com minha família. E eu sempre tentava também entender como que foi isso para minha avó. Então, foi meio que um certo exercício de imaginação, porque aquela carta era de 91, eu acho. E a gente só ficou sabendo disso, sei lá, acho que 2000 e pouco, sabe? 2003, acho que por aí. Então, assim, minha avó já sabia disso antes de minha mãe saber, por exemplo. Então, como que foi também guardar isso? Não sei, acho que foi muito... Acho que as escolhas desses objetos, dessas coisas guardadas que aparecem no filme, tem muito a coisa da surpresa mesmo, assim, do que eu encontrei lá, do que eu achei interessante e do que também me fez aprender. Porque acho que tem uma coisa no filme, inclusive de minha narração, que é muito essa coisa de um filme enquanto estou fazendo um filme, né? Então, acho que nessa jornada, assim, acho que eu tentei colocar essas coisas que, sei lá, que para mim mexeram muito comigo, tipo, encontrar esses objetos, encontrar essa carta, aquelas flores já bem secas e tal, sabe? Então, acho que foi meio que por aí. E o que eu achei muito lindo na maneira que você conduz, e principalmente de ver, porque quando você fala agora explicando para a gente, né, desses objetos da sua avó que ela juntou durante toda uma vida, do cuidado, desse zelo, eu acho muito bonito de ver no final do filme como que esses objetos eles continuam existindo. E até você fala na narração em algum momento, esses objetos agora eles estão habitando e estão orbitando em casas de pessoas da família, né? Eles não foram... Porque o que acontece às vezes, que eu observo, até por um lugar de dor, quando as avós dos meus amigos, algumas avós dos meus amigos fazem a passagem, o desejo é de doar para as outras pessoas, porque essa passagem da causa dor e é melhor doar para outras famílias, para outras pessoas, para que você não tenha que viver essa experiência de luto rememorando. E eu acho muito bonita a estratégia que a sua família usa e que você apresenta no filme para a gente, que esses objetos eles não foram desfeitos, esses objetos eles continuam na sua família. E eu acho lindo como você abre e fecha o filme, e quando eu sou transportada para o seu filme, eu vejo aquela bicicleta, que ela está muito datada numa década, e é lindo a sonoridade daquela bicicleta, e ver aquela bicicleta num plano fechado. E a gente, quando termina o filme, quando você conclui, que você explica que os objetos ainda estão aos cuidados da sua família, a gente volta para a bicicleta, a gente vê que realmente ela está ali, ela está num outro lugar. E ela vai permeando, inclusive, os créditos do filme, a sonoridade dessa bicicleta sendo movida por uma outra pessoa que eu não sei qual é, quem é, mas que eu fico imaginando, talvez seja o Lucas, talvez seja uma outra pessoa, um outro neto. Enfim, é muito bonito ver que esses objetos, e a sua avó vive também por intermédio dessa materialização desses objetos que eram tão caros e para ela, né? Bom, então agora eu vou para um outro assunto que eu vou jogar essa rede aqui para todos nós, para a gente falar, que a gente já tangenciou um pouco esse tema e que eu acho que ele é abordado em todos os filmes de uma maneira muito propositiva, delicada, que é a questão da morte. E tem uma cena no filme da Glenda que eu acho de uma profundeza e que eu voltei também, porque tem alguns momentos nos filmes de vocês, eu vi os filmes de vocês 2 vezes, achei importante ver o filme 2 vezes e voltando vários momentos e fazendo anotações, e tem uma cena no filme da Glenda que essa temática, essa discussão da morte, ela está presente no encontro de 2 grandes senhoras, que é a avó de Glenda, Dona Nilza, e uma grande alorixá, sacerdotisa. Me corrija se eu estiver errada, Glenda, mas eu li essa senhora nessa chave, me parece que ela é uma Yalorixá também, e elas estão conversando sobre a morte. E Dona Nilza confidencia, e essa conversa ela acontece em 2 janelas, e eu particularmente que amo pensar o transbordamento das imagens
e de pensar proposições outras de janela, fiquei completamente magnetizada, que é Dona Nilza está sentada diante de uma Elorixá, que ela já está super íntima, super ligada e super integrada e acolhida, e elas conversam sobre a morte, e Dona Nilza confidencia que tem muito medo da morte, que ela não está preparada para essa experiência. E a Elorixá, quando a ouve, com muito carinho, com muito cuidado, diz: eu já tive medo também, hoje em dia não mais, estou mais preparada, eu sei que a única certeza da vida que eu tenho é a morte. E numa fala muito bonita, que me lembrou muito, inclusive, a minha Elorixá, com a qual eu também tenho muita converso muito com ela sobre esses mundos, né, o Orum e o Aie, enfim, sobre essas passagens, e eu queria muito ouvir você, Glenda, como é que foi gravar essa cena, como que você entendeu que essa cena tinha que entrar no corte final, como que foi para você, inclusive, pensar, e por que você pensou nessas duas janelas. Eu acho que essa sua escolha de trazer duas janelas em alguns momentos do filme, mas especialmente nesse, eu acho que foi de uma delicadeza e de uma profundeza muito grande, de trazer essa confidência e esse receio, né? Em muitos momentos, quando elas estão conversando sobre isso e sobre alguns outros assuntos, eu sinto quase como se eu estivesse sendo segurada pela mão por essas senhoras e eu estivesse ouvindo elas de muito pertinho. Então, eu queria muito ouvir assim, você, porque foi uma das cenas que eu mais amei no filme. E eu queria saber como é que foi para você filmar e, enfim, que você falasse um pouco de Dona Nilza para a gente. E se ela perdeu o medo da morte. Não, acho que não. Acho que precisa de mais algumas vindas na festa da Boa Morte para ela conseguir perder o medo da morte. A Boa Morte, medo de morrer, nossa, cultua muito a vida, assim, né? É muito viva a minha avó. Então, a Dona Cleusa, ela é muito especial essa cena, eu acho, porque a gente fez um processo de gravação que era um dia com cada senhora, né? E a Dona Cleusa foi a primeira que a gente foi entrevistar. E teve um lugar de identidade com a minha avó muito grande, então também foi muito bom começar com uma entrega, assim, né, com uma sintonia entre as duas, assim, né, minha avó, que estava meio tentando entender, porque a minha avó não sabia, né, é muito doido, porque minha avó tem muito medo da morte, minha avó nunca tinha vindo para a Bahia, então foi a primeira vinda dela para cá, e ao mesmo tempo se identificava muito com essas mulheres, mas que carregavam histórias muito diferentes dela, assim, né, então isso era uma coisa que era interesse, que era gostoso de perceber também e de deixar acontecer, né? Tipo, não é para vocês serem iguais mesmo, assim, são referências muito distantes que elas trazem, né? Lugares muito diferentes de fala, assim, né? São velhas pretas falando e de lugares muito diferentes, porque uma, né, nasceu na Bahia, foi para Minas, a outra, enfim, né? Enfim, cada uma tem uma história muito específica, né? Mesmo cultuando a mesma santa, digamos assim. E a Boa Morte é a festa da Irmandade da Boa Morte. E aí, como não falar desse tema, né? Nesse tema que é tão difícil, que é tão pesado e que gera tanto medo, assim, né? Então, eu acho que ali é um momento especial também, porque eu acho que é uma conversa que acontece na rua, e por incrível que pareça, ela acontece em frente ao cemitério, assim, e não foi uma coisa a gente passear pelo bairro, né? A dona Cleusa fazia muita questão de mostrar o bairro pra gente, contar a história do bairro, das ruas pra gente, né? E pra mim é uma das coisas que eu mais gosto, assim, do filme. E no meio disso, a conversa começou, o filme começou na porta de um cemitério, assim, sabe? E isso eu acho que é muito significativo também, né, pro filme, assim, de onde a gente está partindo, né? Então, de alguma forma, isso fez também com que essas questões fossem evocadas de um jeito mais presente mesmo, assim, né, mais concreto, assim, na cena. E esse lugar, né? Esse lugar da morte que é uma grande transmutação, né? A gente fica 5 dias cultuando uma santa que depois renasce, né? E que depois vive, né? E que tem a ascensão. Então, cultua-se ela no leito de morte. É uma santa. Eu lembro que durante o processo alguém da equipe falou: nossa,
da equipe não, alguma amiga que estava junto de fora, falou, eu nunca tinha visto uma santa morta, assim, né, porque é um processo de velar, né, alguns dias da Boa Morte, para depois ter a ascensão, a assunção. Então, acho que trabalhar com a morte dentro desse lugar também, né, da transformação, do renascimento, enfim, de uma outra energia, assim. E com senhoras que lidam com isso de uma forma muito próxima, né? É diferente lidar com a morte na juventude, lidar, assim, ainda que ela nos aconteça, né? E ela não sonde o tempo todo, mas, né, tem uma coisa diferente, né? Tem uma conversa que é outra. E eu queria aproveitar e te emendar esse assunto, que a trilha sonora, a música que abre o seu filme e fecha, é lindíssima. A maneira também como você abre e fecha o filme com ela, né? E a gente fecha o filme vendo... A primeira vez que eu assisti seu filme, eu fiquei, nossa, que textura bonita que a Glenda criou no design. Aí depois eu fui entendendo que tinha um leve esvoaçar e que eram as próprias saias dessas senhoras. E a música ela vai fechando e vai coroando esse filme. E nos créditos, eu sou bem viciada em créditos, né? Vício de profissão, e vi que, se eu não me engano, a música, a composição se chama Boa Morte também. Sim. E aí eu queria muito, Glenda, que você falasse para a gente dessa composição. A sensação que eu tive como espectadora, me pareceu que a música foi composta especialmente para o filme, porque a letra da música me parece muito ligada ao filme, a história dessas mulheres, a sua avó, a busca da sua avó, a busca da sua avó, as suas origens, a sua religiosidade, ao encontro com essas outras mais velhas. Eu queria muito que você falasse da trilha do seu filme, se você encomendou com algum amigo, artista, como é que foi esse processo, ou se é uma música que já era composta e que você entendeu que essa música ela precisava estar no filme, como é que foi esse processo? A música foi composta especialmente, assim, para sequências. É isso, né? Eu tenho o Moreira, que é um compositor incrível, que trabalha comigo nos outros filmes, né? O Voltei, as composições são todas dele. Então, é uma parceria que já vem de um tempo. E eu estou na casa dele, inclusive, agora. E é isso, eu lembro que eu passei o filme para ele, eu falei, então, eu quero que a música aconteça. Eu fiz a montagem, né, junto com Poliana e Taki, a gente fez a montagem pensando nesse momento da música, né. Então, falei, eu preciso de uma música assim, acessada, e quero que ela aconteça nesse tempo aqui, essa sequência. Mandei a sequência para ele assistir. E aí ele compôs, né, enfim, daqui também, daqui de Cachoeira, do Recôncavo, também conhece a Boa Morte, tem paixão pela Boa Morte. E aí ele compôs. E eu acho que é uma das coisas mais bonitas do filme. Assim, eu acho que o filme perderia muito se não tivesse essa trilha. Sim, com toda certeza. Essa música ficou me embalando. E aí, depois de eu assistir, às vezes dava saudade, eu voltava e ficava ouvindo. Assim. É linda, linda, linda. E faz muito sentido. Para mim, me pareceu que tinha sido feito especialmente para o filme, porque tem toda uma conexão ali. É muito perfeito os momentos que essa música entra. Fiquei feliz agora de saber. Fiquei feliz. Agora eu vou para o Thor, seu filme, a primeira vez que eu assisti, trazendo de novo esse tema da passagem, da morte. Eu, quando assisti seu filme pela primeira vez, eu te confesso que eu me emocionei por antecipação, porque eu fiquei com muito medo. Tem um momento que a gente se descola para o tempo presente, para mais próximo do tempo presente. E acho muito bonito quando você vai, na sua montagem, como você vai intercalando as temporalidades e as décadas. Até a gente vai vendo, inclusive pela textura das imagens, e também pela sua avó, porque a gente vai vendo o envelhecimento, né, a ação do tempo na sua avó. E tem um momento que vem a pandemia se instaura no Brasil e você incorpora esse momento que a gente está vivendo no seu filme. E eu te confesso que tem um momento na montagem que eu comecei a sofrer por antecipação. Eu disse, não, essa avó ela não pode ter feito a passagem. Não, a primeira vez que eu assisti, né? E aí depois eu fiquei muito aliviada de ver que, não, assim, ela
ela tá aqui com a gente, tem todo aquele momento da homenagem e de como as pessoas se emocionam quando vão falar da sua avó, e um dos filhos, se eu não me engano, é um dos filhos da sua avó, me corrija se eu estiver errado, acho que é o filho, Sim, sim. que fala muito emocionado, que gostaria de sentir o cheirinho dela e abraçá-la, mas que não pode. E eu acho lindo esse momento, né? E aí tem um momento que entra um dos, se não me engano, acho que é um dos netos que entra a imagem dele dizendo, ela perdeu o olfato e a gente ficou muito preocupada, a gente teve todo um cuidado e uma preocupação, achei isso muito bonito também, de não assustá-la, mas a gente não criou alarde, mas a gente se mobilizou para fazer um exame e descobrimos que ela tinha contraído Covid. Ali eu já começo a sofrer por antecipação. Eu penso, não, ela não pode ter feito a passagem. E aí depois eu descubro que não. E é lindo ver essa mulher, essa grande mulher, sendo homenageada por toda uma comunidade e por toda uma vizinhança, pela sua recuperação, por ter sobrevivido à Covid. E eu queria muito que você falasse sobre isso. E eu acho lindo a maneira que você homenageia uma amiga da sua avó, que ela está numa cena... A gente vê ela no portão com a sua avó, que é quando a gente tem o salto mais para a contemporaneidade, digamos assim, que é a sua avó sentadinha na cadeira e você chega e você meio brinca com ela. E aí, vó, o que a senhora está fazendo aqui? Como é que está essa calçada e tal? E ela super... É impressionante como a câmera ama a sua avó. Assim, a sua avó tem uma desenvoltura com a câmera incrível. Assim, ela tem um magnetismo... E aí ela conversando e a amiga dela muito faceira, rindo ali com ela e tal. E aí no final a gente descobre que essa senhora fez a passagem. Então a sua avó não foi, mas essa grande amiga da sua avó, essa pessoa que você inclusive dedica o filme para ela, eu queria que você falasse um pouco desse processo. Como foi para você retratar e acompanhar, incorporar esse processo que a sua avó viveu, que ela contraiu a Covid e a Covid levou a amiga da sua avó, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como que isso foi para você, enquanto realizador, enquanto neto, trabalhar esse tema da morte, ou a morte orbitando, né, nesse teu filme e com a protagonista do seu filme. A gente sabe, quando a gente vai fazer um filme, cada filme tem desafios diferentes. Às vezes o mais difícil é o som, às vezes o mais difícil é o dinheiro, às vezes o mais difícil são os atores. E nesse caso, para mim, o mais difícil foi o emocional. E, inclusive, na última sessão do filme, eu não conseguia falar com o público, eu não conseguia debater, porque eu estava aos prantos, assim, porque meio que a ficha caiu um pouco ali. Mas, enfim, essa personagem que vai, essa amiga da gente, é uma pessoa muito presente, né? E aí foi um baque muito grande na gente. E a minha avó, como você viu, ela é uma mulher de 85 anos. Ela é uma mulher que está acima do peso, que tem problemas cardíacos, respiratórios. Então, ela era uma vítima certa, né? Então, para a gente é algo perto de um milagre também que ela tenha sobrevivido, que ela tenha conseguido resistir e tá aí plena. Para vocês terem ideia, agora, depois desse filme, ela faz vídeos todos os dias. Ela pede para o pessoal gravar e ela dá uma mensagem, ela conta uma história, ela canta cartola, ela canta sambas antigos que ela lembra. Então, desse processo difícil de quase morte, ela renasceu, ela ressurgiu, sabe? Se reinventou. E para mim, Milena, e todo mundo que está acompanhando aqui a gente, a melhor coisa para mim desse filme é o fato dela estar viva, dela poder estar vendo isso acontecendo, dela poder estar contente com tudo isso. Então, é muito gratificante para mim. Eu me sinto também, sabe, onde eu deveria estar. Eu estou fazendo o que eu queria fazer. Quando eu estava nessa inquietude, estudando turismo, estudando direito, sei lá o quê, era também por não encontrar o meu caminho, e agora eu sinto que eu estou nele, que eu estou fazendo o que eu deveria fazer. E aí eu até me perdi um pouco sobre o seu questionamento, mas aí eu queria refrisar só alguns pontos também que você falou, que eu não consegui ser tão detalhista, sobre a questão da estética da época. Eu acredito que a beleza, a elegância, o legal é o simples, é você não inventar roda, sabe? Então, eu mantive o máximo possível que eu pude das transições, essa questão do formato da tela 4x3. Então, tudo isso para mim estava expressando o que eu queria. Eu não precisava de uma
edição fantástica. E falando em edição, quem montou esse filme foi o meu amigo companheiro braço direito, Herbert C. Silva. Esse cara, ele entrou comigo na faculdade de cinema e desde ali deu uma liga, o santo bateu, como a gente diz, e até hoje ele é uma pessoa que acredita nos meus sonhos, sabe? E a gente sabe, para a gente que faz cinema, a gente tem que sonhar, a gente tem que também ter pessoas que acreditam nos nossos sonhos, que nos apoiam. E ele é uma dessas pessoas, sabe? Mais do que dar boas palavras ou bater nas costas e dar um tapinha, ele gasta o tempo dele para seguir com meus projetos. Então, se esse filme está aí, se as pessoas se emocionaram também é por causa dele, eu sou muito grato. E aí, voltando para a questão do formato, eu também incluo esse trecho que você falou do vertical, que é justamente simplesmente um vídeo que meu primo mandou no grupo do WhatsApp, do celular da família. Então, eu tinha um apego muito grande com a técnica quando eu entrei no curso de cinema, de, eu tenho que fazer o filme todo com a mesma câmera, tem que ter uma estética toda bela e perfeita. E uma das coisas que eu aprendi no curso de cinema da UFPE foi de que isso não é o mais importante. Muito mais importante do que a forma é o conteúdo, é muito mais importante que a técnica é o que você está dizendo ali. E nesse projeto isso ficou muito claro para mim, por isso que eu peguei um vídeo de baixa resolução do WhatsApp e botei, e foi para a tela do cinema. E aí, outra questão que você falou sobre a comida, é engraçado porque algumas pessoas que assistiram esse filme vieram falar comigo depois e disseram, caramba, eu senti o cheiro da comida da minha avó com aquela cena. Eu fiz, caramba, velho. Então, isso para mim é que é o fantástico do cinema, sabe? A gente conseguir ir além do que a tela, do que o som, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que esse filme conseguiu fazer, por isso que também tocou e está tocando tanta gente dentro e fora do Brasil. Então, é outra coisa também que eu queria, até falando em comida, vou até me levantar rapidamente para mostrar para vocês. Esse aqui é o cartaz do filme. E aí, também foi feito de forma colaborativa pelo camarada Felipe Soares. Então, você vê que aqui ele meteu uma bolacha creme cracker, que na hora, quando eu vi, eu falei, caramba, qual é a ideia desse cara, velho? O que é que ele quis fazer? Que merda é essa, velho? Aí depois, quando eu mostrei pra galera, eu fiz, caralho, creme cracker, isso é a mesa da avó. Aí eu fiz, caramba, faz sentido. Aí eu fui tomar café com minha avó e tava lá creme cracker. Eu fiz, caramba, velho. E olha que esse cara nunca foi na casa da minha avó. Mas, enfim, aqui também tem um outro elemento que é a flor, que ela sempre bota na cabeça, que em várias ou quase todas as cenas do filme ela tá com a flor na cabeça. Então, enfim, essa questão estética também que ele expressa aqui, ó, vocês conseguem ver. E aqui no meio tá a minha bisavó, que ela era espírita. Então, isso também é uma coisa que está no filme, não no primeiro plano, mas para quem assiste e presta atenção e reflete, também tá essa questão religiosa. E aí. Quando ela defuma a casa, é uma cena linda, que lembra muito minha avó. Minha avó, eu cresci com defumador em casa, e ela me defumando, e eu vi, eu falei, gente, minha casa, é muito vó isso. E ela Conecta conversando muito. com você, ela super compenetrada conversando com você, e aí tem uma hora que ela vira para você e te ensina, e te defuma Isso. também. Deixa eu te defumar aqui. E é lindo, isso é muito vó, gente. Isso é muito a gente. Pois é, isso é a resistência afro-brasileira também, né? A gente sabe que no Brasil, principalmente durante os anos 80 e 90, a gente teve um avanço muito grande, né, dessa ideologia mais conservadora, cristã, evangélica, protestante, e não foi diferente com minha família. Minha família foi altamente afetada. A cada ano que passa, mais pessoas vão se tornando evangélicas. E muitas vezes esse pacote não é só a religião que vem outras coisas que, do meu ponto de vista, muitas vezes são bastante problemáticas. E o que acontece? Isso também está no filme, e aí você vê a mudança, por exemplo, nos trajes e nos discursos de algumas pessoas que estão ali brincalhona, aí dançando pagode, tomando cerveja, e depois está sisuda, séria, porque não pode beber, porque tem que ser assim, porque senão Jesus manda para o inferno, e que eu acho uma grande baboseira, mas enfim, respeito mais ou menos, que eu tenho minha opinião também. Mas enfim, sem querer entrar nesse ponto, mas já entrando, isso impacta e está conectado também de uma forma intensa pelo próprio discurso. Aquele discurso que você viu do meu primo lá, ele fala, a gente já começou a tomar os medicamentos, e quando ele está falando aqui, ele está falando de tratamento precoce, ele está falando de medicamentos que não têm eficácia. Então, isso nada mais é de que o plano de um criminoso que ocupa a presidência do Brasil, inclusive fora Bolsonaro.
Esse cara está matando gente e, por causa dele, a gente tem mais de 600 mil mortos. Então, voltando ao ponto da questão da ideologia, quando eu coloco aquela cena final dela defumando, eu querendo também expressar resistência afro-brasileira, sabe? É que, apesar de todos os pesares, nós somos mais fortes, nós vamos sobreviver. Ele e todo esse lixo tóxico que vem junto com ele vai passar e nós vamos resistir. O povo brasileiro, a nossa cultura é muito maior, sabe? E a gente logo mais vai estar livre, leve e solto para manifestar toda a maravilha que a gente tem, toda a potência que a gente tem, né? Esses jovens pretos que estão sendo exterminados com o aval do Estado, eu espero que esse massacre acabe logo e que a gente possa ter esses jovens realizando filmes, fazendo música, sendo médicos, sendo carpinteiros, sendo o que eles quiserem ser, o que elas quiserem ser, e não estarem condenados a uma política de morte, que é o que a gente tem hoje, que eu acho que a gente não pode deixar de falar disso nunca, porque eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar que irmãos e irmãs minhas do meu bairro sejam assassinados quase que cotidianamente e isso seja banalizado, sabe? Eu não consigo banalizar a tanta gente, milhões de pessoas passando fome no Brasil. Eu acho que isso também a gente não pode aceitar e a gente tem que lutar o que a gente tiver para que isso não aconteça. Isso é uma missão, acho que para a nossa vida também. Sim, com toda certeza. E eu acredito que o cinema de cada um de vocês, de Glenda, seu, Thor, de Lucas, expressa isso, esse desejo dessa renovação e dessa abordagem crítica por intermédio do cinema, de um cinema que é produzido, gestado por pessoas negras, né? E acho que cada um de nós aqui somos frutos de um Brasil que nos sonhou, né? De um Brasil que teve como ministro da Cultura um homem preto, e que sonhou e que ampliou, né? Somos filhos dessas novas universidades, dessa ampliação dessas universidades, né? Com toda certeza. Eu vou agora para o Lucas. A gente já está encerrando, infelizmente. A minha vontade, eu estou aqui olhando o chat, já me falaram que a gente já está chegando no final. Eu queria ficar horas com vocês aqui. Infelizmente, nessa edição, a gente está ainda nesse semipresencial. Espero que ano que vem eu possa estar pertinho de vocês, dos seus novos filmes. Mas agora eu vou para o Lucas. Lucas, fechando essa temática da morte, né? Como que a morte ela é retratada e debatida e refletida em cada um dos seus filmes. Eu queria entender como que foi para você, porque quando a gente está assistindo o seu filme, pelo menos na montagem, a gente entende que esse filme ele começa a ser gestado ali quando a sua avó está em vida ainda, né? Por mais que ela esteja ali, já tem tem um momento que é muito bonito de uma cena que eu acho linda, que é quando ela pega uma roupa e ela fala da segurança. Ela usa essa expressão e eu voltei várias vezes essa cena, porque para mim, por mais que ela pegou, ela lembrou o que era, o que aquela roupa representava para ela e depois logo fugiu da memória. E ela falou, estou um pouquinho esquecida, estou ficando um pouquinho esquecida. Para mim, aquela segurança é uma segurança afetiva, que muito provavelmente ela lembrou de quem talvez tenha dado aquela roupa, ou que aquela roupa, o que a memória daquela roupa evoca para ela. Então, quando eu assisto o filme, me dá a impressão de que você começou a gestar esse filme com a sua avó ainda em vida. E tem uma cena mais pro final, quando ela apresenta as bonecas, e ela está muito eloquente, me parece que ela ainda não está doente. E eu queria entender como que foi para você a passagem da sua avó, né? Porque eu, como espectadora, eu tenho a sensação de que você começou a filmar e você não esperava diretamente a passagem dela, a morte da sua avó, porque ela estava ficando esquecida aos poucos, mas ela estava ainda na convivência do seio familiar. Então, eu queria que você falasse um pouco como você, enquanto neto e realizador, fez para lidar com essa passagem e como que você elaborou ela no filme, porque é drástico, né? Eu, como espectadora, não estou esperando que ela vá fazer a passagem. Eu levo um susto, eu sou surpreendida quando eu automaticamente vejo o caixão de Dona Zélia. Eu não estou esperando por aquilo. E eu queria muito que você falasse, que você encerrasse o encontro de hoje falando de Dona Zélia, e queria dedicar esse encontro nosso a todas as nossas avós, que são merecedoras de todas as oferendas possíveis e inimagináveis. A palavra é com você, Lucas.
Então, eu acho que essa coisa do filme de ser esse baque, acho que foi muito uma coisa de que, não sei, eu acho que minha experiência foi essa de, tipo, de fato ser uma coisa muito repentina, porque minha avó, ela, tipo, ela tava com Alzheimer, mas, assim, quando ela faleceu, tipo, ela ainda andava, por mais com muita dificuldade e tal, ela ainda se comunicava, por mais que tivesse dificuldades e tal, mas, tipo, foi uma coisa que eu recebi a notícia e, tipo, como assim, sabe? Porque ela tinha problema cardíaco também. Então, tipo, ela usava marca-passo e parou de funcionar. Então, tipo, inclusive, tipo, a passagem dela foi, tipo, ela dormindo e tal, tipo, depois do almoço. Inclusive, minha tia disse que no dia, tipo, ela comeu peixe, e ela gosta muito e tal. Então, é engraçado porque, ao mesmo tempo que foi muito repentino, foi uma coisa muito leve em algum outro sentido, sabe? Da forma com que foi. Mas para mim foi muito louco, assim, porque o filme mostra isso, mas de uma forma muito rápida, que minha mãe ela foi atropelada 5 dias antes. E aí ela voltou do hospital, tipo assim, de manhã, e aí já que eu tinha ficado com ela, tipo, de madrugada, e, tipo, não tinha dormido, eu dormi meio que a tarde toda, assim. E aí, no fim da tarde, eu acordei e recebi a notícia de minha avó. Então, tipo, foi uma coisa, de fato, muito repentina, tanto que o filme mesmo, eu acho que ele também trata de muitas impossibilidades, assim, de que eu queria ter conversado mais com minha avó, tipo, porque, assim, esse filme era sobre o apartamento dela, mas também era sobre ela, sabe, tipo, de início. Então, não sei, acho que a forma que eu consegui, talvez, acessar melhor isso foi de uma filmagem que eu tinha feito, tipo, eu acho que em 2016 ou 17, tipo, no filme, quase tudo que eu filmei foi em 2019. E que eu vou para casa dela e quero que ela mostre a casa dela. Porque, na verdade, aquela parte que ela fala das bonecas foi num contexto em que meus pais e, no caso, mais minha mãe, que é filha dela, e meus tios estavam muito num contexto de ó, sua avó não tá tão em condições de ficar em casa e tal, sozinha. E eu tinha uma outra visão disso, assim. Eu não, pô, ela tem autonomia, ela consegue. Então, tipo, aquelas filmagens foi muito uma coisa, tipo assim, eu quero mostrar pra minha mãe, olha, veja como que ela interage com a casa dela, com as bonecas dela, como que ela gosta de estar ali, sabe? Tipo, a gente não pode tirar ela de lá. Então, foi muito nesse sentido, assim, que eu achei que fez sentido colocar essas imagens que eu já tinha filmado bem antes, assim, de ter pensado em fazer esse filme. E acho que também tem muito uma coisa de que, não sei, saber, tipo, de uma, de uma certa dívida que acabou indo num momento que, assim, que ainda deu tempo, sabe? Por mais que tivesse sido bem no final, porque eu sempre tive muito essa coisa, velho, eu preciso filmar minha avó, porque, tipo, meu avô, ele faleceu em 2012, então, tipo, eu não tive a oportunidade de filmar ele nessa época, então, tipo, e ela era meio que a última de uma geração de pessoas mais velhas de minha família. Tipo, os irmãos dela, todos. Tipo, ela era a filha mais nova, então, tipo, todos também já se foram e tal. Então, para mim, isso era muito importante. E, inclusive, a coisa do velório foi muito louca, porque eu levei a câmera pro velório e tava muito naquela, não, preciso filmar, mas eu não consegui quando eu cheguei lá. E aí, um tempinho depois, minha mãe chegou, sim, você não ia filmar? Tipo, filme porque é importante que você filme, sabe? Então, também passou muito por isso, assim, minha mãe me deu essa encorajada que eu acho que quando eu cheguei lá, tipo, vi aquele lugar, todo mundo triste, eu fiquei, velho, eu entendo que isso de filmar faz parte do meu momento, mas eu tinha muito receio de que aquilo parecesse invasivo para o momento de outras pessoas ali, naquilo. E aí acho que minha mãe acabou me dando essa coragem. Bom, queria agradecer a todos vocês, Glenda, Thor, Lucas, por estarem aqui, por terem feito esses filmes. Agradecer a Safira também, que está aqui com a gente, com toda certeza, afetivamente, com seu lindo filme Nascente.
Agradecer ao Encontro de Cinema Negro, Zósimo Bubu, a figura do Zósimo Bubu, esse grande ancestral em vida, que para mim Zósimo Bubu queria, enfim, encorajar a todo mundo a acompanhar o Encontro de Cinema Negro, lembrando que o Encontro de Cinema Negro vai até o dia 6 de novembro. A programação está incrível, a curadoria está linda, e vamos acompanhar, vamos seguir o encontro, vamos acompanhar esses grandes realizadores que estão aqui, acompanhar os próximos projetos, os filmes anteriores, Glenda com os seus outros projetos anteriores, seus anteriores longas-metragens, Lucas com seu trabalho lindo de escrita e de pesquisa no campo do cinema, Thor com seu lindo filme que está fazendo aí um grande caminho pelo mundo e por outros países, e vamos acompanhar cada um de nós aí, vamos se acompanhando. É isso, boa noite a todas e todos e até mais.